E nós vamos entrar agora na primeira competência da aprendizagem socioemocional. Então lembra da primeira aula, eu falei das 5 competências originais, né, 5 competências que nasceram na Universidade de Yale com o conceito de ACE, quando se criou o conceito de aprendizagem socioemocional. O conceito propõe o desenvolvimento de 5 competências. São chamadas de 5 competências essenciais. É a nossa primeira aula. Autoconsciência, autogestão, consciência social, tomada de decisão responsável, habilidade de relacionamento. O que eu te falei? Nesses 28 anos, já modernizou. Hoje a gente trabalha isso em 3 competências essenciais: autoconsciência, autogestão e autorregulação, porque a autogestão praticamente absorveu as outras 2. Mas eu vou te mostrar como isso acontece. Vou começar esse novo infográfico com você. Os das competências socioemocionais, conhecidas pela ciência como competências essenciais. Autoconsciência, autogestão, e olha que a autogestão, eu coloquei a consciência social, a tomada de decisão responsável e a habilidade de relacionamentos. Ivan, por que você trabalha dessa forma? Respeito. Como é uma teoria de outra pessoa, particularmente os autores que trabalham com aprendizagem socioemocional mais novos, eles trabalham com esse conceito que eu trabalho: autoconsciência, autogestão e autorregulação. Mas isso não é o conceito original da aprendizagem socioemocional. Então, autoconsciência sempre se trabalhou, autogestão também, só que antes era separada. A autogestão tinha uma parte chamada de consciência social, tinha uma parte chamada de tomada de decisão responsável e tinha uma parte chamada de habilidades de relacionamento, que é o sinônimo de autorregulação. Então eu vou passar por 3 competências socioemocionais, mas eu vou te chamar a atenção a hora que eu estiver passando pela consciência social e pela tomada de decisão responsável. Então, a autoconsciência, você reparou que ela é a primeira parte. Eu acredito que ela represente 25% do processo, mas sem ela não tem processo. Como é que você vai gerenciar ou regular uma coisa que você não tem? Então, se você não tiver autoconsciência, você não começa o processo de desenvolvimento da aprendizagem socioemocional. Então, a autoconsciência é trabalhar aquela realidade, é entender por que eu estou em tensão emocional, por que eu entro tanto em conflito estrutural. Eu estou trabalhando a autoconsciência. A autoconsciência vai te falar qual é o seu perfil de inteligência, seus pontos fortes e fracos devido aos seus dons. É na autoconsciência que você entende como a sua personalidade foi modelada. A autoconsciência vai te mostrar quais modelos mentais estão te trazendo medo, apego, reconhecimento, controle e culpa. A autoconsciência te mostra todo esse universo das emoções, sentimentos, pensamentos, e a autoconsciência vai te trazer realmente todo o infográfico da felicidade. Quem é você e como você lida com aquele infográfico. Depois, existe um elo. Então, existe uma competência que eu falo que ela trabalha nas 2 pontas. A autorregulação é a hora que você está pronto para colocar o aprendizado em prática. Cada compromisso que você assumir de mudança no MID, você vai passar por esse fase. Primeiro você toma autoconsciência, depois você cria uma estratégia de colocá-la em prática e depois você coloca em prática, você autorregula. Qual que é o elo? A autogestão. A autogestão é o que depende de método. Se você observa aquele infográfico que passou, a autogestão é 50% do processo. Ela depende de método. Então, minha primeira parte do método, eu estou te ensinando como criar a autoconsciência. Depois, como transformar a autoconsciência num plano de trabalho, num processo de mudança, autogestão. E depois, como adaptar na hora de colocar em prática, a autorregulação. Então, a autogestão, ela trabalha nas 2 pontas. Ela é uma competência que
ela monta a estratégia, ela capta a informação e volta para a autoconsciência e diz, ó, isso não está legal, ou isso aqui funciona. Mas é ela também que na hora de regular, você está colocando em prática, é ela que traz toda a memória do que você desenvolveu pela autoconsciência. Esse é o processo deles. Então, eu te contei a história da logo, quando eu estava te explicando os modelos mentais, que são os cubos que você monta. A nossa logo foi criada em cima do Tangram, que é um quebra-cabeça chinês, aonde você pode montar a mesma forma usando milhares de peças diferentes, milhares de formas diferentes. Os modelos mentais, mesma coisa. Aquilo que eu te falei, conforto para você, pode não ser para mim. Liberdade para você pode ter outro significado. Qual que é o papel do MID? Ele olha para você e fala, chegou a hora de quebrar esses cubos, né? Então, esse processo sempre vai acontecer no que eu chamo de U do autodomínio. Esse U é o trajeto de mudança que você faz, não é do seu emocional. Muitos alunos aqui acreditam que para ter uma grande mudança socioemocional você precisa fazer esse U em tudo na vida. Não. Cada compromisso, cada mudança que você estabeleceu ao me escutar vai passar por esse processo. Então, às vezes, ressignificar a palavra sofrimento, você trabalhar os 8 ventos, ressignificar a palavra, as suas relações humanas, para cada coisa dessa passa pelo processo do U. Então, o primeiro, inevitavelmente, é um mergulho no eu interior. Autoconsciência. Quem sou eu? Quem é você? O que você quer? Quais são os seus valores? Depois, a autoconsciência, ela vai provocar o quê? Que você encontre os cubos que estão te fazendo sofrer, os modelos mentais. Através de método, porque sem método você não faz, e eu já venho te ensinando, aqui nós estamos falando da mente autoconsciente, estou falando das metaferramentas, né? O metapensamento, a metaconsciência, a metavisão, você começa a quebrar esses cubos. Este processo, nós estamos na fase de autoconsciência. Você começou a entender o que te limita e como quebrar isso. Quando você repara que a mudança de cor, ela não é um corte reto. Por quê? Tem coisas que a autoconsciência acontece na primeira aula. Lembra que eu te falei da história do disjuntor? Às vezes a sua história de vida, o seu sofrimento, você já vinha preparando uma grande mudança, mas você continuava no escuro. Aí às vezes você está assistindo uma aula e eu esbarro num disjuntor. Eu acendo a luz. É a hora que a autoconsciência é a menor parte aqui interna do vermelha. Tem coisas que você nem começou, que você vai passar por um processo completo de entendimento, você vai conectar, por isso que esse é um processo que não tem fim. Eu falo que quem começa desenvolvimento socioemocional não para nunca mais. Então eu mergulho, e o que impede? Tem um abismo para você mudar para a autogestão. Chama abismo das crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Seus modelos mentais. Os marques. O que te limita a limpar o espelho e seguir em frente? Medo, apego, principalmente a sua zona de acomodação, reconhecimento, controle e culpa. Esses 5 grandes inimigos para você que não te deixam cruzar. Então, eu vou falar de autoconsciência, de um conceito que eu te garanto, não tem ao plano B. Ou você aceita isso aqui como um método para desenvolver as suas habilidades socioemocionais e, consequentemente, sua inteligência emocional, ou não vai acontecer. Esta é uma parte do método que eu estou te ensinando método. Isso aqui você precisa entender e fazer, que é o conceito do casulo criativo. Eu coloquei essa frase
porque eu acho ela muito relevante no processo criativo. Criatividade é se permitir cometer erros. Arte é saber quais deles aproveitar. Scott Adams. Então, o casulo criativo é um conceito de você buscar um momento diário para você. E essa comunicação entre você e o eu interior, ela só vai acontecer se tiver silêncio absoluto. Então a comunicação real só pode acontecer quando houver silêncio. É um momento do dia e nós não somos robôs. Então eu não posso dizer para você qual é o melhor momento. Por exemplo, quando eles estavam estudando casulo criativo, momentos de presença, descobriram que o Spielberg só criava de 11 da manhã às 3 da tarde. Ele descobriu 4 horas, ele descobriu que ele era produtivo 4 horas. E que dessas 4 horas, por algum motivo de metabolismo, era de 11 da manhã às 4 da tarde. Por exemplo, eu sou notível. Eu crio muito bem se for de madrugada. O que é ruim para mim. Porque muitas vezes durante os processos criativos eu tenho que inverter meu fuso. Mas o casulo criativo é 1 hora. Eu acho o mínimo, tá? E o que é pior, quando eu peço para os alunos, e você vai entender no decorrer do curso a importância do casulo criativo, eu peço para os alunos 1 hora do dia, 1 hora, eles não têm. Aí eu falo, não é uma questão que você não tem tempo, você não dá prioridade, é diferente. Eu não posso acreditar, estou trabalhando com a premissa que você dorme 8 horas por dia, que você consome 17 horas integrais e você não tem 1 hora para dedicar para a coisa mais importante da sua vida, que é você. Você é a base da pirâmide invertida. Se você não mudar, toda e qualquer arena que você estiver atuando está comprometida. O processo de mudança, você é o núcleo do seu microcosmo. Então, essa comunicação com o eu interior, olhar para dentro, perceber que você tem um modelo mental te travando, só vai acontecer se você estiver em silêncio. Não vai acontecer de outra forma. Então, o casulo criativo exige presença. A presença, eu costumo explicá-la como o ápice da ausência. O que quer dizer isso? Consciência do momento, está totalmente presente. Então, eu vou tirar 1 hora do dia, hoje, para pensar no que significa, quais são meus valores, por exemplo. Qual é o meu propósito? Qual é a minha necessidade motivadora? Eu vou pensar na minha vida. Vou conectar com as orquestras fisiológicas. Eu vou lembrar do meu dia anterior para fazer uma avaliação, porque depois do MID eu assumi um compromisso de ser hoje melhor do que eu fui ontem. Então, você não vai entrar num casulo criativo naquela hora que você tirou para criar com a sua cabeça com 1 milhão de pensamentos. Neste momento foi quando eu comecei a procurar meditação. Não para fazer o casulo criativo, mas para me preparar para ele. Como eu tinha uma mente muito agitada na época, eu busquei algumas yogas, encontrei uma yoga que fez grande diferença para mim, aprendi a meditar, eu meditava sempre 30 minutos antes de começar meu casulo criativo. E eu estabeleci que meu casulo criativo começava todo dia às 5 da manhã. Então eu tinha que meditar entre 4h30 e 5, para 5 horas começar meu casulo criativo. Porque até às 7 horas eu tinha silêncio absoluto. Então, você tem que ir para o casulo criativo com foco. Você não pode, vou parar, vou ficar olhando. Não vai dar resultado. O casulo criativo, ele pede um objetivo. O que você quer? Às vezes o tema do casulo criativo dura dias, semanas, meses. Por exemplo, pensando na visão de futuro, no propósito, na motivação, pensando numa relação, como você melhorar uma relação, isso tudo faz parte do casulo criativo. Então, olha esse conceito. A presença verdadeira modifica a percepção a um nível mais profundo e mais gratificante. Está relacionada a expandir sua consciência. Deixa eu explicar isso para você. Quando você parar para fazer uma reflexão, a chance de estar refletindo com base nos modelos mentais, na sua história de vida e na sua cadeia hereditária é de 99%.
Não adianta. Lembra do que Einstein falava, a mente que te trouxe até aqui não te tira daqui. Você está agora vivendo o que você está vivendo, você está no local que você está, porque você está programado para isso. Não adianta você entrar no casulo criativo com a mente inconsciente na linha de concepção ou com a mente consciente na linha de percepção. O casulo criativo, ele exige o terceiro nível da mente. Quando eu falei para vocês que a mente autoconsciente, para mim, foi o maior salto que a neurociência já deu. Você pensar sobre o que você pensa. Você dominar teu cérebro, não teu cérebro dominar tua mente. Porque ele faz isso pelos modelos mentais. Então não adianta você tirar uma hora do dia para receber ordens que você já está programado. Você tem que tirar uma hora do dia para você estar em autoconsciência. Para você estar usando o metapensamento, pensar sobre o que eu penso o tempo inteiro. Usar o conceito da metaconsciência, ter consciência que eu não tinha consciência. Trabalhar a metavisão, que é traçar cenários. Então, eu chamo isso de aprender, expandir a consciência. Eu não às vezes eu tiro o casulo criativo, meu momento para estudar. Eu vou ler, eu vou estudar alguma nova publicação científica, eu uso meu casulo criativo para mim, para o meu autodesenvolvimento. O que eu vou fazer? Eu faço em média 4 horas por dia. Se você fizer uma, você já vai estar em autoconsciência 30 horas a mais por mês do que você estaria. Você está falando em 365 horas de autoconsciência no ano. Isso é mais do que uma pós-graduação. E você está fazendo uma pós-graduação no assunto mais importante da sua vida, você. Então, dedica uma hora do dia para você. E isso eu chamo de expandir a consciência. Muitos saltos que você está pronto para dar, você não precisa mais conhecimento. Você precisa de mais autoconhecimento. Por isso que eu chamo de expandir a consciência. Você vai conectar com você mesmo e você mesmo vai dar um resultado com o que você já sabe, com o que você está pronto para fazer.